Pai Senhor, meu irmão, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Espero que esse vídeo seja uma bênção na tua vida. Que Deus possa, através desta palavra, se particularizar comigo e com você. Estamos com a Bíblia aberta, né? E Bíblia aberta, você já sabe o que acontece. Deus fala conosco através da sua palavra. É o livro mais antigo, mas é o livro mais atual. Nós temos aqui no Sul, um jornal chama-se Diário Gaúcho, né? Mas se você ler a Bíblia, ela é mais atual que o Diário Gaúcho, ou que qualquer outro tipo de jornal, porque a Bíblia é infalível, palavra de Deus. É a carta magna de Deus enviada à Terra. É uma forma de Deus se comunicar com o homem através da palavra escrita. Estamos aqui no livro de 1 Samuel, saímos do período dos juízes, né, do livro de Juízes, do livro de Ruth, e agora estamos no livro de 1 Samuel, naquela continuação daquele passeio em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse. E nós continuamos ainda no livro chamado livro histórico, né? Livro muito importante, que fala sobre a história do povo de Israel. Nós vamos então ler aqui o versículo-chave deste capítulo. Nós temos vários personagens que fazem parte desse livro. Nós temos a pessoa de Ana, Elcana, nós temos a pessoa de Eli, seus filhos, nós temos personagens que nem Samuel, que é um dos centros deste livro, né? Nós temos também a pessoa de Davi, pessoa de Saul. Interessante que esse livro foi escrito por Samuel e possivelmente o profeta Natan e o profeta, além do profeta Natan, temos outro profeta também que descreveu este livro sagrado. Vamos então para o versículo-chave deste livro, que está no capítulo 8, versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. São os dois versículos-chave deste livro. Você vai entender por que são os versículos-chave deste livro. Versículo 7 do capítulo 2 assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei da terra do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre Israel. Aqui este livro, este capítulo aqui, ele nos fala da transição. O profeta Samuel, que ele tinha uma missão tríplice, né? Além de sacerdote, era juiz, né? E também, além de juiz, ele era profeta. Um dos homens que Deus usou muito na história do povo de Israel. E a gente observa aqui neste texto sagrado aqui, quando fala que o povo pressionou a Samuel querendo um novo rei. O período dos juízes durou um período de 375 a 425 anos, o período dos juízes, né? Desde que a pessoa de Josué morreu, né? Então iniciou o período dos juízes e foram em torno de 12 juízes que julgaram a nação de Israel. E o último dos juízes foi a pessoa de Samuel. Por isso que é o livro, o capítulo que fala da transição, né? Acontece o seguinte: se você ler este texto aqui, você vai observar que Samuel tinha dois filhos que aparece o nome deles aqui. O mais velho chamava-se Joel e o segundo chamava-se Abias. E ele já viu, com idade maior, começar a julgar em Berseba. Só que o povo hebreu na época, o povo judeu, eles observaram que tanto a pessoa de Joel como Abias, eles não seguiam a mesma linha de temor a Deus, de obediência a Deus, né, que tinha a pessoa de Samuel. Você já imaginou, se você voltar para o capítulo 1, capítulo 2 deste livro, capítulo de número 3 até o 4 ali, a gente olha um período muito difícil, porque a pessoa de ali está como juiz da nação de Israel, e o seu filho Hófni e Finéias, eles não temiam a Deus. A Bíblia chama ele de filho de Belial, Belial quer dizer imprestável, né? Eles eram desse jeito, os filhos dele. Interessante que Deus leva Samuel, permite que Samuel nasça nesse período e permite que Samuel fique na casa de Eli, na casa do Senhor. Ele foi praticamente criado por a pessoa de Eli, e Samuel viu a forma como se portavam os filhos da pessoa de Eli. Mas Samuel, ele desde a sua infância, possivelmente de vez em quando ele vinha, ficava um pouco com a irmã Ana, retornava para lá, e a irmã Ana sempre orientando a pessoa de Samuel como devia se portar. O mundo, a sociedade moderna não é diferente. Hoje vemos nos dias igual a Samuel.
uma anarquia, ninguém respeita ninguém, ninguém teme a ninguém. Mas nós temos ainda a igreja, que a igreja tem a Bíblia como a sua única regra de fé, como a carta magna de Deus enviada à terra. Então nós entramos para dentro dos padrões bíblicos, estamos aí muitas vezes para confrontar esta sociedade. Samuel viveu isso, ele sentiu isso na pele. Você já imaginou ele se criar dentro de um local e ver o filho do sacerdote ali, que era triste a situação daquele rapaz, o mau testemunho, o mau comportamento, as atitudes daqueles dois rapazes, era muito triste. Mas Deus preservou Samuel naquele ambiente tão hostil, espiritualmente falando, e Deus manteve Samuel ali. Você já imaginou uma criança se formando um caráter num ambiente desse? Mas eu quero dizer, meu irmão, que Samuel passou, agora é a minha hora, é a sua hora. Nós vivemos num mundo, como eu falei ainda há pouco, muito idêntico, muito parecido, mas Deus, assim como ele contou com Samuel, meu irmão, ele conta comigo, ele conta contigo, ele conta com você, para a gente reverter a história da humanidade. Porque a solução não está no governo, a solução está em Deus, a solução está em Jesus. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas, né? Aqui nós vimos, então, termina o período do governo teocrático, que é um governo divino. Agora as pessoas chegam a Samuel e dizem: olha, Samuel, teus filhos, eles não andam como tu, eles não temem a Deus, eles são avarentos, eles eram levados pela avareza. E agora os irmãos ali começaram a observar isso na postura dos filhos de Samuel. Então pediram a Samuel que lhe desse um rei, porque eles olharam para os filisteus, as nações vizinhas, todas as demais nações, eles tinham um rei. Só a nação de Israel que não, porque quem governava Israel era um governo, como eu falei ainda há pouco, governo teocrático, um governo divino. Então, só que Deus é um ser tão supremo, tão poderoso, é um ser onisciente, ele sabe o que vai acontecer amanhã, porque Deus nunca pode ser surpreendido em circunstância alguma. Eu e você podemos ser surpreendidos por uma enfermidade, podemos ser surpreendidos por um assalto, por um acidente, por uma fatalidade qualquer. Isso não acontece com Deus, longe de acontecer isso com Deus, porque Deus sabe o amanhã, Deus sabe o que vai acontecer. Se você voltar lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20, você vai observar ali que Deus orientou Moisés como deveria proceder, porque Deus já havia aqui que isso aqui ia acontecer. As pessoas iam uma hora querer um governo humano, eles não iam se sujeitar a vida toda ao governo divino. Então Deus ali no capítulo 17, Deus orienta a pessoa de Moisés como deveria ser o rei. Havia algumas cobranças da parte de Deus. A primeira cobrança é que ele tinha que ser da linhagem, tinha que ser da tribo. Ele não podia ser um estrangeiro para governar. A segunda coisa que Deus exigia ali, ele não poderia aumentar os cavalos, ou seja, a riqueza, o poder financeiramente, ele não podia aumentar, entendeu? A terceira coisa que era de prática, eles tinham que observar, era exatamente não retornar para o Egito. Eles tinham que se manter ali e seguir ali. Então existia aqui umas cobranças de Deus. Então quando agora o povo chega com Samuel e diz: olha, Samuel, nós queremos um rei, porque tu já está velho, os dias são passados, de repente você vai morrer e os teus filhos vão ficar aí, não temos condições de suportar. Né? Eles viram o comportamento, já não bastava o que eles tinham passado, seus antepassados tinham passado com os filhos de Eli, agora estava retomando tudo de novo. Então o povo não aceitou. E agora Samuel ficou muito triste, a Bíblia diz que ele ficou contristado quando as pessoas chegaram até ele. Samuel, como um sacerdote, nós temos dentro da Bíblia 3 personagens importantes. Começou primeiro os patriarcas, e a missão do patriarca era uma missão muito importante, né? A missão do patriarca era cuidar da família, cuidar dos filhos. A gente observa na pessoa de Abraão, quando teve cuidado com o casamento da pessoa do seu filho Isaac. A gente vê também mais adiante o próprio Isaac, né? Cuidado com a pessoa de Jacó, para não se casar com os cananeus, com as pessoas da volta. A gente vê durante toda a história de Israel, essa grande preocupação era do patriarca, era cuidar da família. Depois Deus levanta quem? O sacerdote. A missão do sacerdote é levar o povo à presença de Deus, né? Levar o povo diante de Deus, como Moisés, quando saiu do Egito, ele colocou ali o sacerdote da tribo de Levi, que começou com Arão, depois veio os seus filhos, né? E desta linhagem aí nós vemos as pessoas dos sacerdotes, e a gente observa então que o sacerdote tinha uma missão, que é levar o povo à presença de Deus. Agora Deus levanta também os profetas. A missão do profeta era diferente, é trazer a mensagem do povo para Deus. A gente observa aqui na vida de Samuel, é muito interessante, esses 2 fatos envolvem, porque ele era, além de sacerdote, ele era profeta.
Primeiro, como sacerdote, levou o pedido do povo a Deus. Ele chegou com Deus e disse: olha, Senhor, o povo tem me rejeitado. O povo está querendo um novo rei. Então Deus disse: não, Samuel, não fica triste, porque o povo não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim. Porque desde que saiu do Egito este povo, eles têm sido um povo de coração obstinado. Ele tem virado as costas, a rebeldia, a desobediência. E agora Deus orienta a pessoa de Samuel, diz: consagra um rei para que reine sobre Israel. E agora Deus traz a pessoa de Samuel aqui, que Samuel tinha que incutir na cabeça desse primeiro rei de Israel, que ele tinha que guardar esses mandamentos, esses preceitos do Senhor. E uma das coisas muito importantes, quando ele assumisse o governo, que as leis de Deus, o mandamento de Deus estivesse diante dele, para que ele pudesse ler, observar e, além de tudo, praticar a palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado que ouve, o que lê e o que guarda as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Não basta apenas sermos um leitor da Bíblia, não basta apenas sermos um ouvinte da palavra de Deus, mas nós temos que ser um praticante das verdades eternas. Então aqui Deus agora orienta a pessoa de Samuel como ele deveria orientar o futuro rei de Israel. E agora Samuel vem, como agora profeta, e entrega a mensagem para o povo. Primeiro ele vai como sacerdote consultar Deus, e agora como profeta ele traz a mensagem de Deus para o povo, que Deus estava concordando com a ideia. Inclusive já tinha dado os mandamentos há muitos anos atrás, né? Há 400 anos atrás Deus já havia dado os mandamentos para Moisés, porque Deus sabia que ia chegar esse momento. E agora então a gente vê aqui: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, tudo quanto disser, pois não tem rejeitado a ti, antes tem rejeitado a mim. Não tem coisa mais triste na vida do ser humano do que uma rejeição. Quantas pessoas crescem com a vida frustrada, de repente assim a mãe o abandonou, rejeitou, ali no nascimento doou para alguém, e essa criança aí foi criada com outras pessoas, depois descobre quem são os seus verdadeiros pais, e ele se sente revoltado, porque os pais o rejeitaram. Você já imaginou aqui, você ser rejeitado por um ser humano é uma coisa, mas ser rejeitado por Deus é outra. Só que aqui não é Deus que está rejeitando o povo, é o povo que está rejeitando a Deus. Ele não tem rejeitado a ti, Samuel, mas a mim tem rejeitado. E agora Deus orienta a pessoa de Samuel como ele deveria proceder. E Samuel então vai ali para a cidade de Ramá. Quando ele está ali, você conhece toda a história que inicia ali o período do reino, chamado Reino Unido. Esse Reino Unido, ele durou em torno de 120 anos. 40 anos na pessoa de Saul, 40 anos na pessoa de Davi e 40 anos na pessoa de Salomão. Depois então inicia o período do reino dividido. Quando nós chegarmos mais adiante lá no livro já de Reis, né? Nós vamos ver, ainda no 2 Samuel aqui, nós vamos ver já esse período do reino dividido. Por que a nação queria um rei? Porque eram 12 tribos e cada tribo gostaria de ter o seu líder. Mas o propósito de Deus não era isso. Porque os mandamentos que Deus tinha dado era para toda a nação de Israel. Era para as 12 tribos, que era aos olhos de Deus uma tribo só. O amor de Deus era o mesmo para com todas as 12 tribos. E a gente observa aqui neste texto, aqui que agora a pessoa de Samuel ele atenta para o conselho de Deus. E ele vai ali, a Bíblia diz, mais adiante você observar, que a pessoa de Saul se extraviou alguma jumenta de seu pai, e o seu pai que chama ele, diz: olha, Saul, tu vai, aí pega um rapaz contigo e me procura essas jumentas que estão extraviadas. Eu já tenho até inclusive uma mensagem no canal sobre este momento em que Saul sai, né, para essa grande missão. E Deus agora, através do extravio dessa jumenta, Deus está querendo levar a pessoa de Saul à presença de Samuel, para que através de Samuel ele fosse ungido o primeiro rei de Israel. É muito interessante essa história. A gente observa que a pessoa de Saul, ele foi ungido a rei de Israel e foi um dos homens mais privilegiados desta terra. Mas, no entanto, com o passar dos anos, ele virou as costas para Deus. E a gente viu o fim trágico da pessoa de Saul. Por isso que nós temos que amar a Deus, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, viver de conformidade com a sua palavra, para que não venhamos proceder como procedeu a pessoa de Saul, que depois foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele havia abandonado. Um dia Deus disse: olha, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que no reine sobre Israel? Porque Saul agora estava tomando um caminho que não era o caminho que Deus gostaria que ele tomasse.
Que possamos, através desta mensagem, meu irmão, meu amigo que me acompanha, possamos ser fiel a Deus a cada dia mais. Seguir o exemplo de Samuel, não o exemplo dos seus filhos. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.